E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é Anderson Silva do canal Matemática na Vida Real. Tô aqui com vocês mais uma vez no projeto Guarda-Vidas 2015, beleza? Hoje eu vou estar resolvendo com vocês as questões da prova de 2008 relacionadas à função afim. Eu deixei no canal o vídeo da pequena aula resumo sobre função afim e agora eu vou resolver as questões que caíram na prova de 2008 relacionadas à função afim, beleza? Então vamos lá, são 3 questõezinhas. Vamos lá. A questão 21, que era a primeira questão da prova, dizia assim, ó, acompanha comigo. O trabalhador A recebe a quantia de R$ 15 por hora trabalhada, mais R$ 400 como abono. O trabalhador B recebe a quantia de R$ 17 por hora trabalhada, mais R$ 100 como abono mensal. Considerando que em certo mês eles trabalharam o mesmo número de horas e receberam o mesmo salário, pode-se afirmar que esse salário foi D? Então, olha só, ele está dizendo que em um mês o trabalhador A recebe R$ 15 por hora trabalhada e R$ 400 a mais fixos. O trabalhador B recebe R$ 17 por hora trabalhada mais R$ 100. Como você descobre que isso daqui é uma questão de função afim, função de primeiro grau? Aquela ideia do crescimento linear. O que acontece? Ele começa com o trabalhador A começa com R$ 400 de abono, certo? Beleza? E ele vai ganhando R$ 15 a cada 1 hora. Então, na primeira hora ele ganha 15, se ele trabalha 2 horas, 30, 3 horas, 45 e assim sucessivamente. Então, o crescimento é linear, certo? Para quantidades iguais de horas trabalhadas, ele recebe o mesmo valor, beleza? Então você sabe que isso daqui vai ser uma função afim. Vai ser uma função do tipo y igual a x mais b. Tranquilo? Então vamos lá. Para o trabalhador A função vai ser o quê? Eu vou colocar assim, ó. Y de A vai ser igual. Ele recebe R$ 15, estou chamando de Y o salário dele, a quantia total. E de X eu vou chamar as horas trabalhadas. Então ele ganha R$ 15 por cada X, vou botar X de A trabalhado, mais R$ 400 de abono. Então, ó, como você vê que isso daqui, como isso daqui está funcionando? Se ele trabalha 1 hora, vai ficar o quê? O total vai ser 15, certo? Vezes 1 mais 400. Se ele trabalha 2 horas, 15 vezes 2 mais 400. 3 horas, 15 vezes 3 mais 400 e assim sucessivamente, beleza? Isso em relação ao trabalhador A. Falando do trabalhador B, eu tenho o quê? Uma função y de B, que seria o total do trabalhador B. Ele ganha R$ 17 por hora. Então, ó, R$ 17 vezes o x do B, R$ 17 por hora que B trabalha, mais o abono de R$ 100. Beleza? Tranquilo? Então, ó, se ele trabalha 1 hora, R$ 17 mais 100, 2 horas, 17 vezes 2 mais 100, 3 horas, 17 vezes 3 mais 100, e assim sucessivamente. O que você tem que prestar atenção? Ele está dizendo aqui que em certo mês eles trabalharam o mesmo número de horas e receberam o mesmo salário. Isso significa o quê? Em termos práticos para a gente aqui. Que o y de A, ou seja, o total que o A recebe, é igual ao y de B. Então, tem um momento que o y de A é igual ao y de B. Assim como o x de A vai ser igual ao x de B. Como assim? Vai ter um momento nessa função aqui, se você for pensar no gráfico, que os gráficos das duas funções vão se encontrar, que significa que os salários são iguais numa quantidade de horas trabalhadas iguais. Bom, a gente vai precisar dessa ideia aqui para seguir. Ó. Se eu sei que y de A é igual a y de B, significa que essa função é igual a essa função. Então vai ficar o quê? 17x de B mais 100, esse é o y de B, é igual a 15x de A mais 400, o y de A. Mas como x de B e x de A são iguais, eu posso botar a mesma variável. Ó. 17x mais 100 é igual a 15x mais 400. Passa o 100 para lá e o 15 para cá. Vai ficar o quê? 17x menos 15x
igual a 400 menos 100. Ou seja, 2x é igual a 300, certo? Meu x vai ser igual a 150, beleza? Então, o x vai ser igual nos dois quando ele for 150. Mas não é isso que ele quer saber. Ele não quer saber quantas horas foram trabalhadas. Foram trabalhadas 150 horas pelos dois. Ele quer saber quanto eles receberam, certo? Ó, pode-se afirmar que esse salário foi de... Então, é só eu substituir o x igual a 150 em qualquer uma das duas funções. Eu vou escolher a primeira. Vai ficar o quê? O salário que eles receberam vai ser igual a 15 vezes 150 mais 400. Então, esse y vai ser igual a 2.250, 15 vezes 150, mais 400. Ou seja, o salário recebido foi igual a 2.650. Ó, alternativa A. Molezinha, né? Tranquilinha essa? Então, vamos para outra? Beleza? Vamos lá. Questão de número 22 da mesma prova, certo? Ela diz assim, acompanha comigo. A tabela abaixo apresenta planos de telefonia celular de 3 operadoras que atuam na região sudeste. A operadora ABC, a operadora BAC e a CAB. Ela dá o custo fixo mensal e o custo adicional por minuto. Se alguém optar por uma delas, aí ele faz as relações. Ó. Se utilizar exatamente 25 minutos, pagará o mesmo valor em qualquer que seja a operadora escolhida. Uma vai ser mais vantajosa que a outra. Ele quer comparar, certo? Quando for 25 minutos. Ó, repara que todas as alternativas estão falando de 25 minutos. Isso é importante. Bom, o que a gente vai ver aqui? A operadora A, ABC, ela tem um custo fixo mensal de R$40 e ela tem um adicional de R$60 por minuto. Mais uma vez, a ideia do crescimento linear. A cada minuto, 60 centavos. Ou seja, tempos iguais que você vai gastar, né? Minutos iguais, quantidades iguais, você vai ter um acréscimo igual. 1 minuto, 60 centavos. 2 minutos, 1,20. 3 minutos, 1,80. E assim sucessivamente. E isso te dá a ideia de função afim. Beleza? Então vamos lá. Ó. A operadora ABC, ela vai ter uma função de que tipo? O total, que é o meu y, né, vai ser igual. Ó, ela recebe 60 centavos por cada x. Então vai ser 0,6x, né? 60 centavos por cada x mais 40. Para ver se está certo, você testa. Ó. Quando o x for 1 minuto, ela paga o quê? 40 mais 0,6. Quando o x for 2 minutos, 40 mais 1,2. E assim sucessivamente. Entende a ideia? Beleza? Então vamos lá. Para a operadora BAC, o que acontece? O y vai ser igual ao quê? 80 centavos por cada x, 0,8x, mais o preço fixo, que é 35. Beleza? Mesma ideia. E a operadora CAB vai ter o quê? Y igual 1,50 por cada minuto, 1,5x mais 17,50, beleza? Deixa eu só botar uma setinha aqui para ficar mais legalzinho, ok? Então são essas três funções. Bom, ele está fazendo comparações nas alternativas nas três funções relacionando x a 25 minutos. Então, sem me preocupar muito com qual é qual, eu vou jogar logo 25 no lugar de x para todas para ver o que acontece. Ó. Então, eu já sei que x vai valer 25 aqui no que ele está me pedindo. Tá. Na primeira, vai ficar o quê? Y igual a 0,6 vezes 25 mais 40, certo? Isso vai me dar que y é igual a 0,6 vezes 25 dá 15 mais 40. Então, y é igual a 55. Essa é a minha primeira função, certo? Na minha segunda, eu vou ter o quê? Ó, essa daqui. Y é igual a 0,8 vezes 25 mais 35. Então, o y vai ser igual a 0,8 vezes 25 vai me dar 20 mais 35. O y é igual a
55. Ah, já está dando uma ideia do que vai acontecer ali, né? E na terceira operadora, na CAB, vai ficar o quê? Y igual a 1,5 vezes 25 mais 17,50. Então vai ficar y igual 1,5 vezes 25 dá 37,5 mais 17,50. Esse y vai ser igual a 55. Então, ó, bateu 55 sempre que eu botei 25. Olha aqui. Se utilizar exatamente 25 minutos, pagará o mesmo valor em qualquer que seja a operadora escolhida. Molezinha. Deu para entender a ideia? Mesma coisa da questão 21, né? A ideia da função. Só que aqui ele queria uma comparação entre as três. Então, ó, substituí 25 nas 3, vi o que aconteceu e matei mais uma. Beleza? Então, vamos para a próxima. Questão de número 33 da prova. Ela diz assim: o gráfico cartesiano de uma função do primeiro grau, que é uma função afim é uma função do primeiro grau, né? Você tem o maior expoente da variável da função sendo 1, então ela é uma função do primeiro grau. O grau dela é 1. O gráfico cartesiano de uma função do primeiro grau intercepta o eixo das abscissas em x igual a 5 e o eixo das ordenadas em y igual a menos 3. A sua equação pode ser expressa por... Então, olha só. A ideia é a seguinte. Você tem aqui um pequeno esboço do que seria o plano cartesiano, x, y, certo? Beleza? O eixo x é o eixo das abscissas, certo? Quando ele está falando aqui, ó, eixo das abscissas, é o eixo x. E quando ele fala eixo das ordenadas, é o eixo y, beleza? Então, ele está dizendo aqui que essa função toca o eixo x no ponto 5, 0. Vou dizer que ele é aqui, ó, ponto 5, certo? No ponto 5. E ele toca o eixo y no ponto y igual a menos 3. Vou dizer que é aqui. Então, a função, o gráfico dessa função, ela passa em alguma coisa desse tipo aqui. Opa, quase. Beleza? Dá para pegar a ideia, né? Bom, mas qual a importância disso daqui? Eu sei que esse ponto aqui é ponto dessa função, certo? Esse ponto aqui, que é o ponto 5x, 0 em y. A coordenada dele é 5x, 0 em y. E esse outro ponto aqui é o ponto o quê? 0, menos 3. É 0 em x, menos 3 em y. Beleza? Como ele é uma função do primeiro grau, eu sei que ela é do tipo y é igual a ax mais b. E eu sei que ela passa nos pontos 5, 0 e nos pontos 0, menos 3, certo? Lembrando que ela tem pares ordenados, pares x, y. Então, quando x é 5, y é 0. Quando x é 0, y é menos 3. Bom, se vocês viram meu vídeo lá de aula de função afim, vocês sabem que isso daqui é um modelo clássico de questão de função afim. Que é o quê? Ele te dá 2 pontos da função e ou ele te pede um terceiro ponto ou ele te pede a lei de formação da questão, da função, certo? Nesse caso, ó, ele está pedindo a lei de formação, ele está pedindo a equação que representa essa função. Então, o que você vai fazer? Você vai substituir. Ó, quando x é 5, y é 0. Quando x é 0, y é menos 3. Então, ó, vou substituir esse de baixo primeiro. Ó. Quando y é menos 3, eu tenho que x é 0. Então, aqui vai ficar o quê? Menos 3 é igual a vezes 0 mais b. Aqui vai cortar, né, que é 0. Então, ó, menos 3 igual a b. Eu já tenho o valor de b. Porque qual é a minha ideia? A minha ideia é achar o valor de a e b, certo? Para substituir e ter a função. O do b eu já achei. O que eu vou fazer agora? Vou substituir o a. Vou tentar achar o a, substituir o outro ponto para achar o a. Ó. Quando y é igual a 0, o x é igual a 5. Então vai ficar o quê? Ó? 0 é igual a vezes x mais b. Só que eu já sei quanto vale b. Ó. B vale menos 3. Então vai ficar o quê? 0 igual a vezes 5 é 5a. Certo? Menos 3. O menos 3 vem para cá, vai ficar o quê?
menos 3. Opa, não é menos 3, ele vai mais 3, né? Então é só 3. Menos 3 vem para cá, mais 3, igual a 5A. Ou seja, 3 sobre 5 é igual a A. Ah, então olha só, lembra como é a função? A função é y igual a x mais b. Ela vai ser y é igual a x mais b. Aqui é menos porque o b é menos 3, certo? Então, beleza. Já daria uma alternativa. A diferença é que nessa alternativa aqui, ó, você tem todo o lado direito da equação sobre 5. É só você igualar os denominadores ali, ó. O famoso tirar o MMC. Então, ó, entre 5 e 1, 5. 1 vai ficar o quê? Que y é igual a 1 vezes 3x, 3x. 5 vezes menos 3, menos 15, tudo sobre 5. Beleza? Então, olha lá, ó. Alternativa, ó, 3x menos 15 sobre 5, alternativa A. Ok? Tranquilo, galera? Então, fica aí mais uma parte de resolução da prova. Gostou do vídeo? Curte aí o vídeo, se inscreve no canal, dá aquela passadinha lá na fanpage no Facebook e até a próxima, beleza? Fui!